Instagram. Estou treinando. Fizemos ontem a transição dos juniores para os adolescentes para os jovens. Foi tempo muito legal, gente. Foi muito divertido e foi muito abençoador. Essa cultura de abençoar é uma cultura que a nossa igreja tem há muito tempo. E a gente só quis realmente agregar essa cultura nos ministérios, numa junção dos ministérios. E como a gente tem conseguido trabalhar de uma forma abençoadora e conjunta mesmo com essa galera toda, desde lá da infância até entregar aí para o Sérgio. Estão querendo te dar o microfone. Até entregar para o Sérgio, para a Lu, para o Ministério de Casais. Então, Deus tem sido abençoador. E fora que o Levi é o Levi, né, gente? Eu não preciso falar muita coisa. Então, a gente vai orar por ele só e esperar o fogo descer do céu. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Levi. Agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele, nessa casa. Que tudo que o Senhor tem derramado sobre ele venha e nos alcance. Que possamos estar com corações, mentes abertas para receber do Senhor. Que seja um tempo, uma palavra abençoadora. E que seja realmente de grande valia, Deus, para a nossa vida e para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai chegar um dia, gente. Vai chegar um momento diante do Senhor que vai ser mais ou menos assim, sem microfone. Vai ser sem microfone, vai ser sem banda, vai ser sem atmosfera. Vai ser eu e você diante dele. Amém. O Senhor está nos preparando para isso. E a hora do microfone aqui, eu entendo que Deus está nos chamando hoje para uma intimidade com Ele. Amém. No sentido que as vozes vão cessar, irmãos. Glória a Deus, porque a gente tem várias vozes aqui, a gente vai ter várias vozes que estão transformando nossa nação aqui. Esses caras, se você perguntar o nome, se você pesquisar o nome desses caras, são pessoas que mudam histórias de vidas e de milhares, de centenas de vidas. Tem o Bentley aqui que fala sobre o ministério aqui de pureza, o Vida Pura. Estão fazendo um curso sobre sexualidade por conta dos nossos adolescentes, não só por conta dos adolescentes, né, mas para edificar minha vida também. Mas são centenas e milhares de famílias, então glória a Deus pelas vozes. Glória a Deus pelas vozes, mas um dia elas vão acabar. Um dia elas vão cessar. Um dia vai ser um silêncio do teu interior diante da majestade do Criador. Aleluia. Não sei, mas enquanto esse dia não chega, eu vou pegar o microfone. Bem, mas fica atento aí, porque Deus já chegou. Amém? Já chegou. Você viu o louvor, galera? O tipo desse du, né? Pra que isso? Brincadeira, tá bem. Eu costumo dizer para alguns, né? São sacerdotes, têm autorização para mudar a atmosfera, de ligar o céu na terra. Não só ele, né? Nós estamos muito bem servidos aqui. Amém? Então você que trouxe sua Bíblia aí, abre lá no livro de João, capítulo 1, versículo 16, eu quero ler com vocês, para a gente começar a falar. Hoje vai ser rápido, tá bom, gente? Vai ser rápido. João, capítulo 1, versículo 16. Perdão, 14. Versículo 14. João 16, versículo 14, que fala assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Irmãos, eu estava lendo aqui o Evangelho de João, e esse versículo soltou aos meus olhos. Sabe, Deus estava me ministrando muito a respeito da graça e da verdade. Porque o Senhor Jesus, lá em Isaías 53, quando Isaías está profetizando a respeito de quem era Jesus Cristo, ele fala assim: homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Então Jesus é um homem de dores, porque ele sofreu, foi exposto à vergonha, foi açoitado, seu corpo foi moído para que nós pudéssemos ter vida com ele. Era necessário que alguém fosse colocado entre o homem e Deus, para que nós pudéssemos ter ligação a Deus mais uma vez, para que novamente nós tivéssemos acesso ao Pai. Então esse alguém foi Jesus Cristo, o Cordeiro
santo de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Então Jesus, ele passou por um lugar de vergonha, ele foi moído, foi esmagado, para que eu e você tivesse acesso. Eu estava vendo esse versículo que ele fala assim, ele é homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, então ele é cheio de graça. Tem graça para você acessar em Jesus Cristo. Ele não se escandaliza com o teu pecado, ele não se escandaliza com o meu pecado. Ele morreu numa das gerações mais depravadas e pervertidas que existia na época, que era o Império Romano. Se você pensa em promiscuidade, em depravação, em ideologia, das mais perversas era o Império Romano. E Jesus escolhe vir nesse tempo para aquelas pessoas, para nós também, mas foi naqueles dias, para que nós pudéssemos ter salvação pelo sangue dele derramado na cruz. Então ele é homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Por isso ele sabe o que eu passo, ele sabe o que você passa, ele conhece a tua dor, ele conhece o teu sofrimento, ele conhece as suas limitações, ele não te refuta, ele não te abandona, ele não te exclui, mas existe um lugar nele de amor, de acolhimento, de graça, onde ele fala, filho, filha, tudo aquilo que em você parece estar perdido, tudo aquilo que em você te traz culpa, acusação, condenação, tudo aquilo que te sobrecarrega nesse ambiente de graça, você é transformado, nesse ambiente de graça você é restaurado, mas a palavra de Deus fala de verdade, ele era cheio de graça e verdade, porque a verdade é uma característica muito forte de Jesus, porque ele não fazia questão absolutamente nenhuma de agradar o homem, mas ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então ele manifestava a verdade de forma íntegra, ele manifestava a verdade de forma pura, a verdade que confronta, a verdade que dói, a verdade que expõe, a verdade que denuncia. Então essa era a verdade que é de Jesus, uma verdade irretocável, de denúncia, de coragem, de exposição, cheio de graça para acolher, mas de verdade para confrontar. E no mesmo versículo, meu irmão, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A graça e a verdade são elementos fundamentais para o derramar da glória de Deus. Então quando a gente vê graça e verdade e glória, no mesmo versículo está dizendo algo, existe graça para você, existe graça para reconciliação, existe graça para perdão de pecados, mas você precisa se expor à verdade. Se expondo à verdade, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o derramar da glória de Deus. E a verdade de Deus era tão absoluta, era tão forte, era tão que eu quero ler um texto aqui com vocês em João capítulo 7, que diz o seguinte, não precisa abrir comigo, eu vou contar uma história aqui para vocês, tá? Depois disso, Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Então é o seguinte, Jesus ficou na Galileia, onde ele cresceu. Gente, a Galileia, ela ficava tipo aqui assim, no meio, ficava Samaria e aqui ficava a Judeia. Então era um conjunto de cidades que formavam essas regiões, né? A Galileia, Samaria e Judeia. Então Jesus estava aqui, na Galileia. E aí, o que aconteceu? Jesus ele queria ficar um pouco mais afastado, Jesus queria ficar distante da Judeia, porque a palavra de Deus fala o seguinte, porque os líderes judeus planejavam a sua morte. Então os líderes judeus, os líderes, os sacerdotes daquela época, eles desejavam acabar com a vida de Jesus, porque Jesus era uma ameaça para o governo que eles tinham ali. Então eles queriam tirar a vida de Jesus, e Jesus estava lá na Galileia, afastado da Judeia, porque ele sabia que havia uma perseguição. Só que naqueles dias de perseguição estava tendo uma festa lá na Judeia, festa das cabanas, que o povo judeu celebra essa festa. E aí Jesus estava ali prestes a ir para essa festa, só que daí o que acontece? Os irmãos de Jesus falam o seguinte para ele, você não quer fazer milagre? Você não quer se aparecer? Você não quer mostrar aí que você é o cara? Por que você não vai lá para a Judeia? Por que você não vai? Você não é o cara que faz milagre? Vai lá para a Judeia. Você não gosta de se aparecer? Vai para a Judeia. Daí Jesus fala o seguinte, não, eu vou esperar um pouco, vocês podem ir, e eu vou ficar por aqui. Aí Jesus espera os seus irmãos irem à frente dele, e ele vai depois para a Judeia. E aí chegando na Judeia, pensa alguém que está sendo perseguido pelos sacerdotes para ser morto. Vamos ler aqui de novo o que a palavra de Deus fala. Fala assim, que os judeus planejavam a sua morte, desejavam a sua morte. Então Jesus, ele vai agora para a Judeia. Espera seus irmãos irem antes nessa festa das cabanas, e agora está indo Jesus. E Jesus, sabendo que estava sendo perseguido, sabendo do desejo de tirar a vida dele, para onde que Jesus vai? Para o templo. Para o templo.
queriam matar ele, e ele vai para o templo para anunciar as verdades do reino de Deus. E ele começa a ensinar no templo, ele começa a ministrar no templo, e a festa está rolando, a multidão está por lá, e a multidão fica admirada do seu ensino, e Jesus fala: se aquilo que eu falo vem de Deus, vocês vão saber, vocês vão perceber, porque aquilo que eu estou ministrando vai frutificar em vocês. Então Jesus está ministrando para uma multidão, as multidões estão se achegando, e é uma festa onde desejam tirar a vida de Jesus Cristo, e Jesus lá no templo, cara. Jesus não se escondeu, Jesus não fugiu, ele estava lá no templo, ministrando no templo. Aí o que acontece? Os fariseus falaram: então ele está no templo? Vamos falar com os guardas. Aí a gente fala para os guardas pegam Jesus, prendem ele, e a gente vai tirar a vida desse cara. Aí olha só o que acontece no versículo 45 de João, capítulo 7, versículo 45, fala o seguinte: quando os guardas do templo voltaram, sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não trouxeram? Mas por que vocês não trouxeram, cara? Ele estava no templo, a gente quer pegar ele, a gente quer matar ele, ele estava lá falando, e vocês não fizeram nada. A resposta dos guardas: nunca ouvimos ninguém falar como ele. Responderam. Então os guardas estão falando o seguinte: olha só o que está acontecendo nesse cenário. Os guardas estão falando o seguinte para os fariseus: olha só, não é por nada não, mas é porque a gente vê vocês pregando aqui todos os dias. Não é por nada não, mas a gente vê vocês lendo o livro da lei. Não é por nada não, mas é que nós estamos aqui protegendo vocês e nós ouvimos a palavra de vocês. Só que o que Jesus está falando é incomparável. Nós não conseguimos nos mover em direção a Ele. Nós não conseguimos nem fazer nada, porque a verdade que estava sendo manifestada constrangeu aqueles guardas. Eles ficaram paralisados. Aqueles guardas tinham só uma missão, porque eles eram guarda do templo, eles não eram guardas romanos, irmãos. Eles não cuidavam da cidade, eles cuidavam só do templo. A missão deles era uma só: prendam e matem Jesus. E aí chegam os fariseus e aí prenderam ele. Nós soubemos que ele estava aqui pregando, pegaram ele, cadê Jesus? Nunca ouvimos ninguém falar assim. Nós fomos paralisados. Nós ficamos paralisados diante da verdade que ele expressava. Nós mudamos nossas intenções diante da verdade que ele expressava. Nós mudamos nossas prioridades diante da verdade que ele expressava. Então, diante da verdade, irmãos, diante daquilo que o Senhor Jesus ministra com verdade, isso muda interiormente as nossas intenções, isso nos paralisa, isso nos anestesia, isso nos transforma. Pensa que aqueles caras só tinham um objetivo, uma única missão, mas não conseguiram se mover diante da verdade. A verdade, ela nos para. A verdade, ela nos para quando o nosso coração está perdido, quando nossas intenções estão subvertidas, quando nosso coração nasce o desejo de pecado, quando a nossa alma existe uma luta. Aí quando nós somos confrontados com a verdade, acabou, muda tudo. Aqueles guardas estavam lá só para isso, guardas do templo. Pensa, você só tem uma missão, você só tem uma atribuição, e você é pago para isso. Cadê Jesus? Nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Me desculpe, mas aqui a gente ouve vocês falarem, e olha, vocês falam muito bem, vocês conhecem muito bem, mas aqui ele fala com autoridade. Aleluia. Ele fala com verdade, e diante dessa verdade nós não conseguimos nos mover. Sim, não tinha ninguém protegendo ele. Sim, não tinha segurança ao redor dele. Sim, ele não estava com colete à prova de balas. Sim, ele estava aqui, simples, pregando, expondo o evangelho, mas a verdade que fluía dele nos paralisou. Irmãos, a verdade, ela muda a nossa história. A verdade transforma as nossas intenções. A verdade de Deus muda o nosso destino. Quando nós somos confrontados com a verdade, nós somos conduzidos para um outro nível de consagração. Quando nós somos confrontados com a verdade, nós somos conduzidos para um lugar de consagração. Sabe, nós somos conduzidos aí para um lugar de entrega.
Aí nós somos conduzidos para um lugar onde nós entendemos a necessidade de transformar as nossas vidas. Nós entendemos que existe um lugar que nós podemos habitar, onde a nossa vida é transformada de uma forma profunda, de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando nós entendemos que a verdade nos confronta, que a verdade nos expõe, que a verdade nos denuncia, existe uma transformação que flui de dentro para fora, que muda completamente conceitos, intenções, percepções. Realmente é uma mudança, uma transformação inexplicável. Não há teologia que explique, não há intelectual que explique um encontro de verdade com a verdade, porque nós ficamos extasiados, paralisados e ficamos simplesmente prostrados na presença de Deus, falando: Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Eu lembro uma vez, irmãos, eu era adolescente ainda, eu tinha talvez 10, 11 anos de idade. Eu estava inconformado na minha igreja. Eu estava inconformado lá na igreja que eu frequentava na época. Eu falei: Deus, cara, meus pais vêm na igreja, eu não te sinto, eu não sei qual que é o teu rolê aí, qual que é o teu hangout comigo, né? Eu não sei, Deus, eu nunca fui no Jovem Square, não sei se esse é o meu pecado, né? E eu estava ali: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu preciso ser tocado por ti. Eu lembro que eu era adolescente, assim, mas adolescente junior, assim, eu fiz assim com as minhas mãos. E a verdade me encontrou. Eu me rendi, eu decidi me render. E aquela foi uma experiência que mudou a minha vida, irmãos. Mudou a minha história. Mudou o meu destino, me deu uma família. Ele veio quando eu me rendi diante da verdade. Porque ali não era mais aquilo que eu era influenciado pelos meus pais para fazer. Porque ali não era mais eu estar debaixo de uma autoridade, ser obrigado a estar num domingo dentro de uma igreja. Ali foi um dia onde eu encontrei a verdade me encontrou. E quando nós encontramos de verdade a verdade, nós somos conduzidos para um nível de consagração. Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés sobe o monte. O Pai vem visitar ele. A glória de Deus o visita. E o Senhor derrama a verdade sobre Moisés. Moisés sai de lá: eu preciso consagrar agora o meu povo. Eu preciso consagrar agora os levitas. Eu preciso consagrar os sacerdotes. Porque diante dessa santidade, diante dessa verdade, o povo precisa ser alinhado àquilo que Deus tem para nós. Então, depois de Moisés ser exposto a uma verdade na presença de Deus, ele sai daquele monte e começa a manifestar consagração do povo de Deus para falar: olha só, gente, eu subi ao monte, vocês viram a fumaça, vocês viram os trovões, vocês viram a presença de Deus, mas agora aqui embaixo é o seguinte: nós somos nação daquele Deus. Nós precisamos nos consagrar. E aí Moisés começa um processo de consagração dos sacerdotes, porque ele foi exposto à verdade. Então, existe uma necessidade em nós, de depois de sermos confrontados com a verdade, sermos conduzidos para um caminho de consagração. Fale: consagração. Você vai entender hoje um pouquinho o que é consagração, irmãos, porque o Senhor quer nos levar a um lugar onde a verdade nos expõe, nos denuncia, nos esmaga, nos paralisa. E depois desse lugar de nos rendermos na presença de Jesus, Ele nos conduzirá a um lugar agora de consagração, onde nós diremos a nós mesmos, e dizendo a nós mesmos, nós diremos a todas as pessoas ao nosso redor: nós possuímos um Deus que é um Deus vivo. Eu possuo um dono, esse dono é Jesus Cristo. Ele me conduz, Ele me completa, Ele me dirige, Ele me ensina, Ele me equilibra. Então, eu queria compartilhar com vocês como é um processo de consagração após uma experiência com a verdade. Eu quero que vocês abram no livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Isso aqui é muito interessante, gente, porque talvez se você ler o livro de Levítico, é um livro talvez que assim, talvez tenha pouca identificação com você hoje nos dias atuais. Mas são verdades bíblicas profundas para nós entendermos o que é sacerdócio. São verdades profundas para nós entendermos o que é consagração. A palavra de Deus fala que nós somos sacerdócio de Deus. Nós somos hoje os sacerdotes. Através do sangue de Jesus não existe mais uma pessoa que nos representa, mas nós mesmos
pela graça de Deus, podemos entrar diante da presença do Pai, porque o Cordeiro Santo de Deus foi imolado, morreu na cruz do Calvário. Então não preciso mais de um homem que faça essa mediação entre eu e Deus, eu mesmo posso me achegar ao trono da graça. Mas o livro de Levíticos nos ensina como é um processo de consagração. E eu queria ler com vocês do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Aqui Moisés fala o seguinte: olha, Deus falou comigo, nós precisamos agora realizar algumas práticas, nós precisamos nos organizar, porque algumas práticas aqui, para declarar que nós somos nação do povo de Deus. Nós vamos agora passar a praticar alguns rituais que apontam para aquilo que ainda Jesus Cristo viria a fazer. Então olha só o que Moisés faz. Moisés apresentou um novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com um dedo colocou nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. O sangue que purifica aqui, irmãos. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e os queimou no altar. Eu vou ler de novo isso daqui porque é o mais estranho, mas é o principal. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Não entendi. Entendi nada. Entendi nada. Não entendi nada. Mas você vai entender. Você vai entender. Moisés está ensinando ali o que é sacerdócio, irmãos. E ele pega fígado e rim e coloca sobre o altar. E ali é queimado na presença de Deus. Carne, gordura e couro é pego do animal, levado para fora do acampamento e queimado fora do acampamento. Deus está nos dizendo algo. No altar, na minha presença, eu me importo com o teu interior. Eu me importo com aquilo dentro de você, eu não me importo com o teu exterior. A carne, a gordura, o couro pode queimar lá fora, porque eu tenho aversão àquilo que é externo. Eu não me preocupo com a aparência externa, aquilo que nós aproveitaríamos, a aparência externa que para nós tem sentido, aquilo que para nós realmente é importante, o externo. Quem que vai pegar um animal e vai jogar sua carne, seu couro, sua gordura fora? Não faz sentido, mas para Deus faz sentido, porque Ele estava dizendo, para mim não importa o que está no exterior desse animal, porque o sacrifício, a oferta agradável a mim é o interior. Então coloque apenas sobre o altar o fígado e os rins e queimem na minha presença, porque o sacrifício agradável na minha presença é um coração contrito, é um interior entregue, é uma verdade íntima colocada diante de mim. Irmãos, que atmosfera foi louvor aqui. Mas sabe o que acontece com nós? Nós aprendemos a adorar sem um coração de adorador. Sabe o que acontece com a gente? Nós aprendemos a pregar sem um coração pastoral. Sabe o que acontece com a gente? A gente aprende a servir sem um coração de servo. E é isso que Deus está falando. Muito obrigado pelas suas boas intenções. Você funciona muito bem dentro de uma engrenagem, mas eu vou pegar tudo isso e vou queimar fora da minha presença. Parabéns, você veio. Parabéns, você está aqui, domingo de chuva. Mas se você aprendeu esse lugar e não veio realmente com o seu interior, colocar diante do altar aquilo que está dentro de você, aquilo que te mói, aquilo que te dói, aquilo que é a sua verdade, não tem importância nenhuma diante do altar do Senhor. Quando Jesus fala, nos últimos dias, muitos virão a mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Jesus falará, afasta-se de mim, pois eu não vos conheço. Mas eu não vi Jesus falando isso para quem trouxer o coração e a sua verdade diante do altar. Ele fala isso para quem faz, para quem realiza,
para quem exteriormente está manifestando algo, mas eu nunca vi Jesus falando para alguém que decidiu trazer o seu interior, as suas dificuldades, o seu pecado, a sua debilidade, a sua impotência, a sua fraqueza. Eu nunca vi Jesus refutar alguém que traz diante dele a sua simplicidade, sabe, a sua pequenez. É como aquela mulher no poço em Samaria. Jesus fala, realmente, esse não é o seu marido, você já está no 5º marido. Ela fala, Senhor, eu me rendo. Eu sei que é profeta, eu me rendo. Aquela cidade inteira foi salva. Porque alguém trouxe diante do Senhor o seu interior sem ter vergonha daquilo que estava dentro dele. O Senhor Jesus, ele tem tanta aversão à carne, o Senhor Jesus tem tanta aversão ao exterior, que ele pega um novilho, irmãos, e manda queimar fora da sua presença. Aí você fala assim, cara, mas dava para fazer um churrasco, cara, isso daí na mão da Alex ali, virava, meu Deus do céu, não perdia nem o corinho, né? Meu Deus, mas para o Senhor é o antinatural, para o Senhor é o anticognitivo, para o Senhor é o interior, é a verdade que importa. Então, irmãos, o que adianta vir aqui, talvez e ministrar uma palavra, porque eu aprendi a produzir algo, porque quando eu levanto minha voz, eu pareço ser ungido, porque eu estou tentando forçar a produzir algo que não pode ser gerado de forma espiritual, então de forma carnal eu tento forçar a barra aqui. O que adianta? No último dia, no silêncio do microfone. Ei, agora é eu e você. Cadê o teu microfone? Cadê a banda? Cadê a banda que te ajudava a me adorar? Porque sem ela, na segunda-feira, eu nunca ouvi um sussurro seu na minha presença. Porque sem ela, na terça, você já tinha voltado para as práticas do seu pecado, que eram mais valiosas do que a minha presença. Porque na quarta, você já nem sabia mais o que você foi fazer no domingo na igreja. Vai chegar um dia, irmãos, que não vai ter microfone. Estou falando, é sério. Não vai ter microfone. Não vai ter microfone, não vai ter banda, não vai ter Du, não vai ter a Jo. Estou cantando junto. Oh. Eu queria. Mas, gente, o que eu estou querendo dizer aqui, diante do Senhor, apenas uma verdade importa, que é da nossa fraqueza, do nosso interior. Por isso que Ele te trouxe aqui, para falar assim, eu não refuto isso, que é essa é a tua adoração nessa manhã. Essa é a tua adoração essa manhã, isso é o que importa essa manhã. A tua debilidade, a tua incapacidade, a tua fraqueza, a tua verdade exposta no altar. É o que eu quero. Porque a carne, a gordura, o couro, o exterior, é tão repugnante ao Senhor, que Ele não fala para queimar aquilo do lado do altar. Ele não fala para queimar no pátio. Ele fala, leve isso para fora do acampamento, longe da minha presença. Porque muitos vão tentar conquistar o reino de Deus a partir da aparência exterior. Muitos vão tentar produzir algo na presença de Deus a partir de um mecanismo de aprendizado, do worship, entendeu, irmãos? Porque a gente aprende. A minha oração, Senhor, não me deixa aprender, Deus. Eu não quero aprender. Eu não quero jamais dizer que eu sei atrair a Tua presença. Eu não quero jamais dizer que eu sei, que eu Te conheço, Deus. Eu quero sempre dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo, eu não sei. Eu não Te conheço, Senhor. Se eu Te conhecesse, eu já nem estaria aqui mais. Eu preciso caminhar em Te conhecer. Mas, gente, isso é só o começo da história. Lá em Levíticos capítulo 8, versículo 9, eu comecei um pouquinho mais adiante, mas eu quero voltar um pouco, porque a essência de todas as coisas é o que diz nesse versículo aqui. Levíticos capítulo 8, versículo 9 vai dizer o seguinte: pôs na cabeça de Arão o turbante. Na parte da frente do turbante, prendeu a tiara sagrada, o emblema. Alguém achou aí o emblema? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Não estava cura, não estava glória, estava santidade ao Senhor. Vou ler de novo aqui. Pôs na cabeça de Arão o turbante.
Na parte da frente do turbante prendeu uma tiara sagrada com o emblema santidade ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Irmãos, na testa do sacerdote, e você é sacerdócio real, na testa do sacerdote tinha uma tiara, na testa tinha uma lâmina de ouro. Ouro significa pureza. Na testa havia uma inscrição na testa. Por onde quer que ele fosse, aquilo refletia. Por onde quer que ele andasse, aquilo refletia. Sabe o que refletia? Santidade ao Senhor. 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 Sabe o que acontecia? Ainda que Arão e os seus descendentes levitas tirassem aquele turbante, ficava a marca na sua testa daquela tiara, ficava marcada. Ele podia tirar o turbante, ele podia tirar aquilo, mas a marca ficava, aquela lâmina gravada na testa dele que dizia santidade ao Senhor. Porque quando nós somos expostos à verdade, num processo de consagração, não tem como não olharmos para um lado refletindo santidade ao Senhor. Não há como andarmos para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, sem refletir em nós santidade ao Senhor. É sobre santidade, é sobre um caráter aprovado, é sobre andarmos diante do Senhor com uma vida reta e irretocável. Porque hoje existe uma consciência de concessões. Tá tudo bem, porque essa geração é difícil. Meu irmão, você é responsável por essa geração. Não, tá tudo bem porque não tá fácil hoje. Não, tá tudo bem que você liga a TV, tem isso. Não, porque liga o YouTube, tem aquilo. Irmão, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Não é que as coisas estão difíceis, é porque no teu coração, na tua testa não há uma inscrição de santidade ao Senhor, mas sim de realização do seu próprio eu, do seu próprio ego, dos seus próprios desejos. Um caminhar egoísta, falho, fraco, de engrenagens funcionando dentro de um esquema de igreja, mas que quando é a hora de refletir aquilo que você realmente acredita, ninguém consegue ver nada. Não há inscrição nenhuma, não há evidência nenhuma, é vazio, é líquido, acabou. Mas graças a Deus pela graça do Senhor, amém? Santidade, santidade ao Senhor. Irmãos, existe um processo de consagração. Nesse processo Ele se importa com o nosso interior. E nesse processo a gente caminha de uma forma em verdade, em santidade. A responsabilidade agora não é das circunstâncias, a responsabilidade não é da cultura, a responsabilidade não é da ideologia, a responsabilidade é do teu posicionamento. Eu até não gosto de usar a ideologia do Senhor, porque eu acho que não é uma ideologia, eu acho que é uma verdade. É a verdade do Senhor contra uma ideologia. Porque não é algo que a gente pensa e idealiza. É algo que é uma verdade, é prática, é clara, e ela é profunda, é verdadeira, e ela rasga as nossas almas, atravessa a nossa alma, muda os nossos sentidos, muda a nossa história. A verdade dele, essa verdade nos leva a um processo de consagração, onde eu me dou de forma inteira, o meu interior importa para os irmãos. Se a gente às vezes só está dispostos a entregar para o Senhor aquilo que é externo, minha capacidade intelectual, minhas graduações, meu conhecimento, irmãos, isso tudo vai ser queimado fora da presença dele. Agora, eu não vi em nenhum lugar nessa palavra falando que o Senhor está refutando um coração contrito, quebrantado, que expõe as suas verdades diante do altar. Essa é a oferta agradável que Ele espera de nós. E isso nos leva, nos conduz para esse processo, onde nós nos tornamos sacerdotes do reino de Deus, sacerdotes do Senhor, sacerdotes do Deus vivo. E esses sacerdotes possuem uma inscrição na sua testa. Santidade ao Senhor. O que importa? Santidade ao Senhor. Levíticos capítulo 8, ainda do 22 ao 23. Então Moisés apresentou outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e colocou na ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. E o restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar.
aconteceu aqui o seguinte, ó. Mais um animal foi sacrificado. Só que dessa vez não era pelo pecado. Dessa vez era pela consagração dos sacerdotes. E o sangue daquele animal era colocado na orelha direita, só um negocinho aqui. Era colocado no polegar direito e no dedão do pé direito também. No polegar do pé direito. O que Deus está querendo nos ensinar num processo de consagração como esses, meu irmão? Ele está dizendo que é daquilo que eu ouço até aquilo que eu faço é consagrado ao Senhor. Ele está falando assim, aquilo que eu ouço e aquilo que eu faço com as minhas mãos é consagrado ao Senhor. Porque, irmãos, muitos de nós paralisamos no processo de ouvi-lo. Muitos de nós somos sensíveis ao Espírito Santo, nós temos a habilidade e a capacidade de ouvir a Deus, mas isso não vai para o nosso polegar direito ainda. Isso não se move de forma clara para aquilo que nós devemos fazer. Vocês sabem do que eu estou falando. Muitas vezes ouvimos e ouvimos de forma clara, muitas vezes ouvimos e ouvimos com a convicção que foi algo que Deus está ministrando em nossos corações, mas na hora de me mover de forma prática, eu não me movo. Mas aqui, o que o sacerdote está sendo consagrado, irmãos? Moisés está falando, é o que vocês ouvem, mas vocês não vão só ouvir, vocês vão fazer. E vocês não vão só fazer, vocês vão se mover em realização daquilo que vocês estão sendo consagrados agora. E é por isso que havia consagração também no pé direito. Então, daquilo que você ouve, daquilo que você faz, e é aonde você faz, ainda que em algum lugar haja uma necessidade latente da manifestação de algo de Deus, se o Senhor não te falou, se o Senhor não te pediu para fazer nada lá, não faça. É isso que ele está falando, não importa a necessidade, você precisa se mover debaixo da minha voz, agindo de acordo com aquilo que eu implantei e coloquei no seu coração. Não haja debaixo de necessidade, haja debaixo de direção e de clareza daquilo que você ouviu de Deus. Então, irmãos, aqui está falando do processo de consagração, ele acontece a partir de uma exposição com a verdade, e a exposição com a verdade nos leva a ouvir ao Senhor. Ouvindo ao Senhor, eu faço aquilo que o Senhor me pede para fazer, e faço aonde Ele me pede para fazer. Nós não podemos parar esse processo. Às vezes a gente vive experiências com Deus que são alucinantes, sonhos, visões, palavras proféticas e um monte de outras coisas, mas elas param numa esfera de apenas ouvir aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus está falando hoje, você é consagrado ao Senhor, você é consagrado a mim, você é sacerdote real, nação santa, povo escolhido de Deus. Então não somente se limite a ouvir aquilo que eu digo, mas haja em direção àquilo que eu te peço, não só agindo em direção a isso, mas vá aonde eu te colocar, mova-se para onde eu te colocar. Irmãos, nós podemos aprender simplesmente viver num lugar onde nós aprendemos. Nós aprendemos a jogar o jogo, nós aprendemos a ser cristãos, nós aprendemos a fazer uma célula. Nós aprendemos, nós funcionamos como uma engrenagem perfeita num mecanismo, mas Deus está falando bem assim, eu queria que você emperrasse hoje, só hoje, tá bom? Depois você pode voltar a funcionar, mas eu queria que você parasse. Eu queria que você parasse, você revisse o seu interior. Eu queria que você visse se o sacrifício que você tem trazido na presença de Deus é todo o teu exterior, é toda a tua habilidade, é toda a tua capacidade, e não a tua verdade interior, que essa sim, irmãos, o poder de uma verdade, as pessoas sentem o poder de uma verdade. As pessoas sentem o poder de uma verdade, irmãos. Quando Jesus ministrava, os guardas não conseguiram se mexer. Cara, você sacou o que está acontecendo aqui? Eles não conseguiram se mexer. Quando João Batista pregava arrependimento, sabe quem era batizado? Oficiais romanos. Guardas romanos se convertiam e eram batizados, mas eles vinham de uma outra cultura romana. Eles nem sabiam que era Yahvé, quem era Deus, que tinha Messias, mas a palavra era tão verdadeira, cara, a palavra era tão real, a palavra era tão, assim, meu Deus, como pode alguém falar o que esse cara está falando aqui à beira do Jordão? Eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer o Messias. Soldados romanos de outra cultura, de outra nacionalidade, com outro viés, com outro objetivo, que governava sobre Jerusalém, de repente ouvem um cara pregando com peles de camelo, comendo gafanhotos e mel, e fala, cara, nós viemos ver o que esse agitador estava fazendo, mas espera aí que eu quero me batizar também.
Eu quero me batizar porque tem verdade, irmãos. Muitos oficiais se achegavam para serem batizados. Batizados pela verdade. Porque a verdade era tão verdade. Irmãos, quando a verdade é verdade, a verdade, ela não se prostra à condição de um coração. Guarda isso, anota e põe no teu Instagram depois. A verdade, ela não se prostra à condição de um coração. É a condição de um coração que se prostra à verdade. Então, diante da verdade, não tem coração endurecido. Então, diante da verdade, não tem coração apático. Diante da verdade, quando a verdade toma uma atmosfera, e essa verdade é proclamada com uma autoridade, como nós vimos aqui, como Jesus ministrava, ela paralisa as intenções, ela muda o cara que estava lá para outra parada, para outro rolê, ele estava para lá para prender Jesus, ele buscava outras intenções, mas diante da verdade ele fica anestesiado, ele fica paralisado, e a palavra de Deus vai falar depois, que muitos oficiais, muitos líderes da sinagoga, muitos líderes da sociedade se converteram a Jesus, mas não declararam isso em público, porque amaram mais a aprovação do homem, do que a aprovação de Deus. Amaram mais a aprovação do homem do que a aprovação de Deus. Então, irmãos, precisava manter aqui aquele network, precisava manter ali, sabe, aquele lugar de influência. Pô, eram meus amigos, eu tinha uma liderança sobre eles. Pô, cara, se eu for radical aqui, esses caras vão se afastar de mim. Se eu for radical aqui, talvez eles queiram me investigar. Se eu for radical aqui, talvez eles queiram me prender. Se eu for radical aqui e falar que eu aceitei as palavras de Jesus, como aconteceu com Nicodemos. Nicodemos que teve um encontro com Jesus numa noite. Jesus ministra o coração de Nicodemos, mas ainda temendo a reprovação humana, Nicodemos não abandona tudo aquilo que ele tinha como sacerdote, mas ele crê em Jesus, ele defende Jesus. Quando Jesus é sepultado, ele estava lá, doando do seu próprio patrimônio para o sepultamento do Messias. Então ele havia entendido o chamado, ele havia entendido que Jesus era o Messias, mas ele não teve condições de declarar isso de forma clara e publicamente, porque ele amou mais a aprovação dos homens. Irmão, se eu for contar quanto amigo eu já perdi nessa caminhada aí, quantas vezes eu andei sozinho, e é isso mesmo, cara, a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus nos leva a essa glória. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. É isso mesmo. Anotei. Irmãos, a nossa vida agrada ao Senhor quando nossas ofertas são geradas numa profundidade do nosso interior, quando nós suportamos os sofrimentos e a vergonha da cruz. Nós suportamos o sofrimento e a vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Você sabe o que era um homem ser crucificado? Sabe o que significava isso dentro do Império Romano? O homem ser crucificado. Escória é uma palavra muito leve para dizer o que era um homem crucificado no Império Romano. Era realmente tratado como um lixo, e essa é a vergonha da cruz. Porque uma ideologia assim se levanta para falar: vocês creem nisso, cara? Cara, vocês são burros demais. Os intelectuais da imoralidade se levantam contra a verdade de Deus, mas muitas vezes a gente fica ali meio pastel, né? Tipo assim. Pastelzão, você vai ver onde vai ser queimada aí a tua oferta. Então o que eu quero dizer assim, irmãos, encerramentos necessários, posicionamentos claros. Estou falando de você se posicionar por alguém. Estou falando para você se posicionar por Jesus. É abraçar a vergonha da cruz, abraçar o sofrimento. Irmãos, é sofrimento. Sabia que é sofrimento? Só que esse sofrimento nos leva a viver um peso de glória que, irmãos, não está colocado em nenhum lugar, a entender e compreender o que essa glória faz na nossa vida, na nossa descendência, na nossa família. Irmãos, eu fico vendo o testemunho da minha avó, que lá no interior da Bahia, numa cidade lá que não tinha nada,
De repente chegou um missionário lá e evangelizou um povoado, o povoado se converteu, minha avó se converte ao Senhor, leva seus filhos ao Senhor, seus filhos levam seus filhos ao Senhor, e os filhos dos seus filhos levam seus filhos ao Senhor, e de repente tem 4, 5, 6 gerações adorando, servindo ao Senhor, por causa de uma palavra que ela é verdadeira, e essa palavra ela não se estendeu a 5 gerações, mas ela vem se estendendo desde do início de todas as coisas. Ela não se sensibiliza, ela não para por conta de ideologia, ela não para por conta de pressão, ela não para por conta do pecado, ela nunca parou, ela suportou opressão muito maior, pessoas foram mortas, seus sangues foram derramados por causa dessa verdade, eles se posicionaram, eles se alegravam em ser martirizados. Eu estava vendo um vídeo esses dias que na Espanha, quando houve perseguição aos cristãos, há muito tempo atrás, aqueles que eram reformados, existia durante o caminho, antes deles serem mortos, um lugar na igreja que eles podiam se arrepender pelo posicionamento de crerem em Jesus Cristo. E existia um lugar onde aquela comitiva parava, falava assim: é a tua chance de se arrepender e não ser morto. Aqueles cristãos paravam naquele lugar, se colocavam de pé na frente daquele lugar, e sabe o que eles faziam? Eles cuspiam ali e falavam: eu vou morrer por Jesus, porque aqui eu não paro, aqui nesse lugar, aqui de se arrepender e voltar para velhas práticas, e viver um vazio dentro de mim, e tentar procurar sentido e nunca achá-lo, e de repente eu estou tomando remedinho para depressão, e de repente eu estou tomando remedinho para dormir, e de repente meus filhos estão todo dia de um psicólogo, tendo auxílio com pedagogo, psicopedagogo, borracharia, todo lugar eu tenho que ir. Todo lugar eu tenho que ir. Mas na verdade o que falta é você se expor à verdade e deixar a verdade ser verdade na sua vida. É só a verdade que transforma, a verdade que liberta, a verdade que arranca os filhos da graça do lugar da poça do inferno, da poça da paralisia, da depressão, da amargura. Irmãos, não estou diminuindo necessidades patológicas, a gente sabe muito bem disso, a gente incentiva. Eu mesmo encaminho adolescentes para a clínica aqui da AME, eu preencho formulário de assistência social, eu mando para a secretaria, eu falo: esse jovem precisa de acompanhamento psicológico, mas eu não deixo de ter a percepção e o conhecimento que Satanás está dançando no meio de uma geração, levando eles à imoralidade, ao desejo de tirar a própria vida. Só que é só verdade que vai abrir os olhos, é só verdade que vai trazer conhecimento, é só verdade que vai explodir nossos corações e falar: eu preciso me posicionar, e nesse lugar onde era para eu voltar para trás, eu repudio, eu cuspo esse lugar e falo: não, eu vou até o final, eu vou até a morte, porque eu vou morrer com Cristo. Porque Ele morreu por mim por inteiro, todo o seu sangue derramado na cruz do Calvário, toda a sua carne dilacerada e moída, para que eu entregue quantos por cento de mim? 10, 15, 20% de quem você é, sendo que Jesus foi lá e entregue como um cordeiro perfeito do Pai, 100% mutilado, seu sangue. Quando fala que o oficial romano, ele vai lá e pega a lança e espeta ali na costela de Jesus, fala que saiu água, não tinha mais sangue, não tinha mais nada, porque a oferta foi completa, foi todo o sangue, foi colocado em torno do altar, ele se entregou por inteiro, irmão. Não tinha sangue, não tinha mais nada, toda oferta foi colocada em torno do altar, e aquilo que era genuíno, aquilo que era do interior do Pai, foi queimado como sacrifício diante do altar, porque aquela oferta foi perfeita, porque Jesus não amou aquilo que podia ser humano, Ele não amou a projeção humana que Ele tinha como fazer, Ele não amou as coisas do mundo, não amou o dinheiro, Ele não amou a relevância. De repente os discípulos falavam: vai Jesus, faz teu nome, faz teu nome na multidão, agora fala quem você é. Faz teu nome, agora diz que você é o Filho de Deus. Fala que você é o bom vivo do céu. Vai Jesus, fala. E Jesus chega lá e fala assim: não é meu tempo. Não é o tempo. Não é o tempo, que eu não estou aqui para fazer a vontade dos homens. Eu não estou aqui para corresponder à vontade de uma multidão. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu vi o Pai fazer. Essa é uma relação paradoxal, né? Uma entrega de 100% contra alguma coisa que a gente imagina que está entregando ao Senhor. Aí saímos tomando decisões, achando que ouvimos
a Deus, mas ouvimos a nós mesmos. Achando que ouvimos a Deus, mas nós não estamos ungidos nas nossas orelhas e ouvimos o nosso ego, ouvimos o nosso pecado, ouvimos o nosso coração enganoso, tomamos decisões precipitadas, comprometemos nossas famílias, comprometemos nossa história, comprometemos nossa própria vida, colocamos em risco. Estou igual os caras da bleia lá, né? Tem que pregar com um lencinho já na mão, assim, tirar do bolso, assim. Me perdi. E de repente estamos colocando os pés pelas mãos, achando que temos algo de Deus em nós, quando decidimos fazer aquilo que o nosso orgulho mandou a gente fazer. De repente não tem mais clima na nossa casa, de repente não tem mais clima no nosso trabalho, de repente não tem mais clima com ninguém. De repente eu vivo uma situação totalmente deplorável, mas eu quero te dizer que você vive, irmãos. Vocês vivem, eu vivo no ambiente que eu construo. A gente vai viver no ambiente que a gente construiu. Não é um ambiente que o mundo construiu, que uma cultura construiu. A gente vai viver num ambiente que nós mesmos construímos. Nós vamos ser reflexo da atmosfera que nós criamos. E isso é primeiramente para mim, isso é primeiramente para minha casa, para minha família. Mas o que Deus está falando, está nos chamando, é o seguinte: graça, verdade e glória. Então tudo aquilo que o Senhor nos expõe através da verdade é para derramar graça sobre nós, para nos fazer um convite, para estarmos na presença dEle, para nos fazer um convite, falar assim: filho, filha, qual é o sacrifício que você tem apontado diante do altar? O que você tem trazido diante do altar? Irmãos, tudo aquilo que era jogado fora de forma humana, era o que Jesus, era o que Deus realmente se importava, entende? O fígado, os rins. Você já comeu rim? Alguém comeu rim aqui? Alguém? Rim de alguma coisa? 2 pessoas comeram rim. 3. O gaúcho não vale também, né? Come sopa de pedra ali. Bem temperadinho, né? Também vai também. Tijolo, tudo. Mas é difícil. É difícil o rim. Não, comerem, né? Comerem. Assim, não é comum a pessoa chegar a me ver 2 quilos de rim no mercado. Não é comum, né? Você vai lá no, pelo menos um colchão duro, né, irmão? Não é comum, porque não é tão nobre, mas era aquilo que fazia, que era importante para o Senhor, que era o interior, aquilo que move tudo aquilo que é externo. Irmãos, acho que hoje o chamado é esse. Acho que hoje o chamado é esse, o chamado para nós é esse. É de desaprender a andar nessa engrenagem e parar e falar: Senhor Jesus, se existe um lugar onde o sacrifício é aceito, é nesse lugar que eu quero estar. Pode vir aqui em cima o louvor. Se existe um lugar onde o sacrifício é aceito, é nesse lugar onde eu quero estar. Senhor, se existe uma inscrição de santidade, eu quero utilizar essa inscrição. Eu quero viver em santidade, eu quero me mover em santidade. Senhor, se existe uma consagração dos ouvidos, das mãos e dos pés, eu quero ser consagrado nessa manhã, Senhor, me movendo em ouvi-lo, agindo, caminhando onde o Senhor me enviar. Irmãos, o diabo não tem medo do curso de coach, o diabo não tem medo da graduação, o diabo não tem medo da pós-graduação, o diabo não tem medo do intelectualismo, o diabo não tem medo disso. O diabo não tem medo de mestrado, doutorado, PhD, o diabo não tem medo de nada disso. O diabo tem medo de uma coisa: consagração. Vidas consagradas no Senhor. Vidas consagradas, às vezes a gente está medindo a qualidade de uma palavra, a capacidade intelectual de alguém ministrar algo aqui em cima, ou de algo que você está recebendo de alguém, e você começa a produzir na sua mente um raciocínio que poderia até ser melhor daquilo que está sendo ministrado. Mas eu vou falar uma coisa para você: o diabo não tem medo disso. Agora, quando um homem consagrado ao Senhor, uma mulher consagrada ao Senhor entra num lugar, aqueles que se opõem ficam paralisados. Aqueles que se opõem ficam paralisados. Irmãos,
às vezes a gente está gastando português, né? Até o inglês, no caso aqui de algumas pessoas, né, que estão falando mais inglês ultimamente. A gente está gastando o nosso português, nossa gramática, nossa língua portuguesa em convencer pessoas. E na verdade, talvez o que nos falte mesmo é estarmos debaixo de uma verdade. Porque a verdade, ela não está condicionada à condição dos irmãos. Eu já vi pessoas que odiavam a Jesus se renderem em lágrimas à presença dele. Eu já vi pessoas que começaram a ler a Bíblia, que eram mormons, começaram a ler a Bíblia para encontrar as contradições na palavra de Deus, de repente foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu conheço uma pessoa, eu vi esse testemunho, pai de família, vivia na bebedeira, vivia na prostituição, ia trabalhar, voltava tarde em casa, de repente ele chega uma noite na casa dele e vê a esposa e os filhos deitados na cama dele. De repente ele olha para aquilo e ele se arrepende, ele levanta as mãos, ele se arrepende, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, começa a falar línguas estranhas, não consegue entender o que está acontecendo, simplesmente se rende a Deus. Um coração avesso, um coração promíscuo, um coração distante, um coração duro, irmãos. Era um coração duro? Não. Era um coração duro? Não. Mas a verdade é maior do que o coração duro. A verdade é maior do que a resistência. Às vezes nós estamos batalhando na resistência, é porque nos falta a verdade. É porque falta a verdade em nós. Aí a gente dá soco, mas falta a verdade. O que precisa é que flua de nós verdade, ao ponto de alguém chegar e olhar para você e se paralisar e falar: Senhor, eu fico por aqui, acabou, eu quero uma nova vida, acabou, eu quero recomeçar, acabou, eu quero a tua presença. Foi o que aconteceu com aqueles guardas. Eles falam para os fariseus e para os líderes da sinagoga: meu amigo, me perdoe, todo dia eu ouço vocês falando, mas quando Jesus fala, cara, nem vocês vão conseguir se mexer, é muita verdade fluindo dele. Então nós precisamos entender um caminho de consagração que nos leva a liberar a verdade. Irmãos, 90% dos problemas acabam aqui. 90% acaba aqui. A verdade, a glória, porque a graça, a verdade e a glória. É a graça, a verdade e a glória. E quem é capaz de resistir à glória de Deus? Quando Moisés desce do monte, depois de ter sido tomado pela glória de Deus, o povo inteiro se prostra. Mas você acha que ali no meio do povo não tinha pessoas resistentes, corações duros, corações invejosos, indignados, e corações perversos, e corações que eram rebeldes em relação a Moisés? Mas quando a glória de Deus desce, irmãos, não fica um de pé, não fica um, porque a verdade em Moisés, ela era tão reluzente, ela era tão forte que não havia coração que pudesse resistir. A gente está batendo demais, cara, a gente está sofrendo demais, quando o Senhor está falando: olha, ministros dessa casa, sacerdotes dessa casa, é tempo de intensidade na palavra, é tempo de intensidade no mover, é tempo de parar de achar que aprendeu a entrar no tempo com Deus, é tempo de ouvi-lo, é tempo de deixar ser consagrado, ser tocado, ser ungido, é tempo de profundidade para que as palavras diminuam, o tom da voz diminua, para não parecer que está forçando algo aqui para te convencer de alguma coisa. Porque quando o sacerdote sobe ao altar, o povo sabe que tem homem de Deus. Não precisa falar alto, não precisa falar em línguas, não precisa nada, porque a presença da verdade traz libertação por si só, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Irmãos, é muito fácil aprender. Eu sou acho que o mais rápido de aprender a worshipar, a adorar, a se formatar. Mas vai acabar o microfone, meu. Vai acabar o microfone, você vai estar diante dele sozinho, você e uma multidão diante dele. A única coisa que eu peço para o Senhor, eu quero correr mais rápido, eu quero chegar primeiro, eu quero chegar antes, Deus, eu quero chegar antes na sua presença, Senhor. Senhor, é a tua verdade que nos liberta, Jesus. É
na sua verdade. Deus, o que nós precisamos é um encontro com a sua verdade, Deus, para nos mudar, para sermos mudados, para caminhar em mudança e ajudar outros a mudarem, Senhor. O que havia em você? O que havia em você dentro daquele templo, Deus, que os guardas que estavam lá só para te prender não conseguiram se mover? O que havia em você, Jesus, que eles não conseguiram se mover, Senhor? O que havia em João Batista, que oficiais romanos eram acionados para ir ver o que acontecia no Jordão, só que ao chegar lá para checar o que estava acontecendo, eles mesmos se entregavam ao Senhor. O que acontecia no Jordão, Jesus? O que acontecia lá, Pai? Qual que era a presença, qual era a atmosfera, quem que ministrava, qual que era o violão, qual que era a marca desse violão, quem que era o sacerdote, Deus, onde ele comprou esse violão, que todo mundo chegava lá e se prostrava? Meu Deus, João Batista devia falar tão bem, ele devia ser tão letrado para conseguir convencer oficiais romanos. Meu Deus, esse cara conhecia a história de Roma, a história da Grécia, ele conhecia a história do povo de Deus. Não, ele era um caniço no deserto com roupas de camelo, comendo gafanhotos e mel. Ele não era um nada, ele não era ninguém. E sabe quando perguntam para ele sobre Jesus, sabe o que ele responde? É necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa era a vaidade dele, essa era a intenção dele, diminuir. Irmãos, quando nós temos a necessidade de falar, o coração sacerdotal já foi perdido há muito tempo. Quando nós achamos que temos algo importante para dizer, para falar, o nosso coração sacerdotal já foi roubado há muito tempo. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai.
você aprendeu, irmãos. Não é porque você aprendeu, mas é porque você realmente deseja se prostrar de uma forma e desejar levantar diferente. É porque você aprendeu essa dinâmica, mas é porque você realmente deseja, Senhor. Senhor, eu estou especialista em resolver problema. Ninguém resolve problema que nem eu. Mas, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser um sacerdote. Eu quero fazer, Senhor Jesus, sacrifícios agradáveis ao Senhor. Eu quero fazer sacrifícios que o Senhor se agrada, se alegra. Eu quero trazer a minha limitação, o meu interior, aquilo que falta e não aquilo que eu tenho, aquilo que é vergonha, aquilo que não é utilizável, aquilo que o homem despreza, é aquilo que eu coloco diante do Teu altar nessa manhã, falando: Senhor, toca-me, Senhor, toca-me, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo de Deus, com uma nova verdade, com um novo confronto com a verdade, com um novo confronto com a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, para nunca mais ser o mesmo, para nunca mais ser igual, para nunca mais ser igual, para nunca mais, para que haja equilíbrio e aliança, Senhor. Nós nos prostramos para mais. Nenhuma dessas lágrimas deixaram de ser colhidas. Os meus anjos a recolhem, as trazem à minha presença. Renovo. Uma nova dinâmica, uma nova estação, um novo nível na verdade. É o que nós desejamos. Cadarabachô é a tua dor por mais, e mais. Espírito Santo, Espírito de verdade, Espírito da 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 verdade. Pra onde eu irei? Mais, Espírito da verdade, mais a verdade, Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. A hora que você se levantar nesse lugar, a hora que você sair dessa casa, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. A verdade te encontra, a verdade vai te perturbar, a verdade vai te abraçar, a verdade vai te perseguir, a verdade vai te encorajar, a verdade vai te renovar, a verdade vai te dizer quem você realmente é. A verdade te encontra, a verdade te encontra, a verdade te encontra.
e ser um com você, ser um com você. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aleluia, Senhor. Aleluia, nós entregamos esse culto ao Senhor. Nós levantamos as mãos sacerdotais nessa casa, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tem um caminho a ser percorrido. Nós não negligenciamos isso, Senhor. Mas nós queremos andar por esse caminho com velocidade, Deus. Nós queremos entrar por esse caminho e nele caminhar com velocidade, Deus. Nós te amamos, papai. Nós te amamos. Eu quero abençoar você, igreja, pro teu domingo, pro teu restinho de final de semana. Que a glória do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, esteja sobre ti, sobre a tua casa. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua família. Em nome de Jesus, vai na graça, vai na bênção e na proteção do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.